Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, em Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Então, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com ele, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha só, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse, o verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como um pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém? Olha aqui para mim, por favor. Quando Deus fala com Abraão, após ele dizer assim para ele lá no capítulo 12, que se for voltar no capítulo 12, ele dá ordem para ele sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e ir a um lugar que Deus ainda ia mostrar. Abraão, confiante, obediente, ele decide sair daquele lugar com base a esses princípios e chega nessa condição, porque ele saiu junto com Ló, seu parente, seu sobrinho. Ele chega nessa condição dos dois prosperam, os dois têm bens, os dois têm servos, os dois têm propriedades, nesse sentido de crescimento de base e riqueza. Então essas duas pessoas começam a crescer. Detalhes, são parentes, e ali começa a ter contenda, porque começa
eles de uma forma extraordinária prosperar, e ambos começam a brigar. Os pastores de Abraão até então, e os pastores também de Ló. E ali naquele momento, Abraão chama Ló e diz: a gente não vai ficar brigando, nós somos parentes. Agora eu peço para você, você está vendo? Olha aí, olha ao redor de você e vê aí o lugar que você quer ir. O lugar que você for, em direção que você for, eu vou ao oposto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E os olhos dele se encantou com as campinas do Jordão. O bom de tudo é que quando Ló se aparta de Abraão, ou Abraão aparta-se de Ló, Deus fala com Abraão novamente. E ele mostra exatamente o que ele iria fazer. Isso relata e retrata algo muito interessante para aqueles que servem a Deus. Porque enquanto não houve esse desvínculo de parentesco, não porque há algum problema nessa questão, é muito bom, sim, de uma forma física, quando ambos se entendem, mas eu falo biblicamente. Quando houve esse desvínculo entre Abraão e Ló, a gente passa a entender que Deus vai falar com ele novamente. Quando Deus pede para ele sair do lugar onde ele estava, era um lugar bom fisicamente, mas Abraão obedece a Deus, e ele faz algo o que agradou a Deus, mas também ele fez algo que realmente Deus não queria que ele fizesse. Deus falou com ele, era para ele ir só, e ele ainda levou consigo o sobrinho. Lá na frente houve problema, Deus não conseguiu mostrar a grandeza e o que realmente ele iria fazer na vida desse homem. E aquele momento que eles quebram, vamos dizer, se desfazem nessa base, aliança, Deus vai mostrar para Abraão o que realmente ele ia ter, o que realmente ele ia ser, o que Deus estava pretendendo fazer na vida dele. Sabe o que o Espírito Santo nos faz lembrar? É a mesma coisa. Às vezes Deus ele fala com as pessoas e diz: sai desse mundo, sai dessa vida, sai dessa situação. A pessoa até sai, e ela sai, às vezes, ela passa a enxergar e dizer: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero continuar nessa conduta que eu estou vivendo hoje, eu não quero conduzir a minha vida mais dessa forma, dessa maneira. E Deus acaba mostrando o lugar. Ela vai à igreja, ela vem à igreja, e quando chega à igreja, ela passa a receber o melhor de Deus. E foi o que Abraão fez, saiu carregando Ló. E às vezes as pessoas saem do lugar carregando, chegam no santo lugar carregando consigo um Ló na vida. Ela está de mão dada com os Ló, ou com o Ló da vida. Ela está pegada, ela saiu do mundo, mas ela trouxe algo que ela não quer se desapegar, ela não quer se desprender. E para Deus falar e mostrar algo que talvez os seus olhos não conseguem ver hoje, Ele espera que você se desprenda. Tome a mesma atitude que Abraão, de dizer: Ló, nós não vamos mais brigar. Daqui por diante, nós somos parentes, mas daqui por diante eu não quero mais briga. Você vai para um canto, eu vou para o outro. Você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha. E não importa, eu quero até te beneficiar nesse sentido. O lugar que você escolher, pode olhar e escolher. Se você escolheu a campina, eu não tenho problema, eu vou em direção ao deserto. Eu só não quero mais viver brigado. Eu não quero mais viver nessa condição. Porque quem falou comigo, está comigo, mas eu ainda não encontrei, ainda não ouvi mais. Você percebe que havia um atrapalho e Deus já sabia quem era esse homem, Ló. Tanto é que nasce Moabe, ou seja, nasce duas, no capítulo 19 vai falar a respeito disso. Os Moabitas e os Amonitas. Nasce do pecado, do erro da família de Ló, das filhas e dele mesmo. Você percebe como Deus já enxergava isso? E quando houve esse desvínculo, aí Deus começou a falar com ele. Ia dar esperança, a dar força, a mostrar para ele o que realmente Deus pretendia fazer. Aí eu saio do mundo, venho à igreja, mas ainda está impregnado em minha fé, em minha vida, coisas
que outrora vivia lá atrás. Enquanto você, leia o que está escrito aqui. Enquanto você não se apartar de Ló, Deus não vai falar contigo. Deus não vai te mostrar o que Ele quer fazer na tua vida. Você está dentro da igreja, você saiu de lá e está aqui, mas tem coisas aí que ainda está te prendendo. A mentira, o pecado. Esse é o Ló. Isso é Ló que está agarrado a você. Isso é Ló que está impregnado em você. Isso é um Ló da vida que está fazendo com que você não ouça Deus mais, impedindo de Deus falar com você, impedindo de Deus mostrar a grandeza dele sobre a tua vida. Mas eu não quero, sabe, eu não quero fazer. Então você vai ficar dentro da igreja, como Abraão. Estava bem, mas não tinha visto mais e nem ouvido mais o que Deus pretendia fazer na vida dele. Deus tinha muito mais para fazer na vida dele. Na verdade, Deus não tinha feito ainda nada, comparado ao que ele já era, rico, como a Bíblia descreveu. Já era um homem rico, mas aquela riqueza não era o que Deus tinha prometido para ele. Não era o que Deus iria fazer na vida dele. Eu tenho benefício, pastor, não está nada ruim não, tem um problema aqui e acolá. Você não consegue enxergar a grandeza de Deus, e você não consegue ouvir Deus, porque o Ló está pregnado, e você acha que isso aí é o que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Deus tem mais para te entregar. Mas enquanto você não se apartar do Ló, o vício, o Ló chamado mentira, o Ló chamado, que mais? Falsidade, fuxico, fofoca, maus olhos, roubo, infidelidade, incredulidade. Enquanto esse Ló não sair, enquanto você não se apartar desse Ló, Deus não vai falar contigo. Deus não vai te mostrar a grandeza dele. Só quando Abraão toma coragem. Meu sobrinho, é meu sobrinho, mas eu não quero viver nisso aqui não. Meu sobrinho, a partir de hoje você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha. Quando Ló se aparta, Deus vem e fala: Abraão, essa é a terra que eu quero te dar. É essa terra que tu vês, e tu vai correr, andar de um lado para o outro nela, porque essa que eu vou dar para o teu povo, para a tua descendência. E você terá uma descendência tão numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Deus fala com ele. Deus diz o que ele pretende fazer na vida desse homem. Você vê Deus falando antes? Deus não vai te mostrar a grandeza dele enquanto Ló não se apartar de você. Enquanto você não se apartar de Ló. Você que me ouve, presta atenção. Procure aí que talvez tenha um Ló grudado em você. Procure aí que tem um Ló impregnado em você. Você vê que Abraão obedeceu, não obedeceu? Saiu da terra, do meio da parentela, foi a um lugar que ele não sabia onde ele chegaria, qual era o lugar, mas ele não era para ter levado Ló. Deus não falou para ele levar Ló. Se ele já disse para sair do meio da parentela, o que ele quer levando parentela? Se Deus já disse para você sair do mundo, você está aqui hoje, no lugar que ele te mostrou que é a igreja, mas o mundo continua dentro de você. O Ló foi impregnado, não é Abraão? Assim como o Ló, pecado está às vezes impregnado na sua vida. E hoje você tem, pelo resultado que você faz fisicamente, não o que Deus proporcionou a você, porque a riqueza que Abraão tinha era pelo esforço que ele fazia todos os dias, lutava todos os dias. Mas o objetivo de Deus para Abraão não era fazer ele rico, mas ele já era. Deus disse: é a descendência que eu vou te dar, é essa terra que o seu dinheiro não pode comprar, eu estou dando a você. Amém? Coisas que você não pode fazer, que nós não podemos alcançar pela nossa própria força, é o que Deus vai prometer a cada um de nós. Mas só vai acontecer isso quando tivermos a atitude de se apartar de Ló. Amém? Se aparte, apartando-se de Ló. O Ló não pode ficar na tua vida, porque ele, sabe o que é Ló hoje? Ele não deixa você ouvir Deus, e ele impede de Deus falar com você. Você vê, cria-se uma contenda entre Abraão, parente, e onde a contenda Deus não habita,
onde há desordem, Deus não habita. E Deus não fala. Ele fala assim para que se consertem, para que mudem-se. E às vezes a gente está esperando muito, a gente quer que Deus abençoe, a gente quer que Deus honre, mude área A, B, C ou D, que nós estamos enfrentando uma guerra, mas o Ló está impregnado, como que Deus pode agir? Ló está colado à sua fé. Você não é fiel no dízimo, você não é fiel na sua oferta, você não é fiel a Deus, você é infiel, você não tem compromisso. Se eu for falar a lista aqui a você, de Ló que está talvez impedindo de você alcançar, talvez você hoje não tenha tanto, mas talvez tenha alguma coisa que está lhe impedindo. Se Deus está falando com você porque Ele quer que você enxergue esse Ló, não tenha nesse sentido, como Abraão não usou o sentimento. Ló, pode ir embora, e eu vou te dar a opção, que os teus olhos se encantar, pode seguir, porque eu vou seguir, não que os meus olhos me encantarem. Eu vou seguir o que Deus me direcionar. Se Ele vai me direcionar, e não importa se é para o deserto, para Campinas, eu sei que Ele vai me trazer resultados, porque o justo não vive pelo que vê, ele vive pelo quê? Pela fé. Abraão sabia disso. Então e Ló se encanta com as Campinas, eu vou seguir para cá, e Abraão, então eu sigo para cá. Não tem problema o deserto com Deus, é o paraíso. Amém? Lugares áridos com Deus vai florescer, não importa. Não importa. Isaac semeia numa terra seca, ele colhe 100 por 1. Gênesis 26 fala isso. Que quem é com Deus, quem tem a promessa de Deus, não pode ter um Ló aprisionando você. Amém? Às vezes Deus já falou com você há quanto tempo atrás? Fala, pensa um pouquinho. Que Ele ia mudar, que Ele ia fazer, que Ele ia fazer isso, que Ele ia fazer, cumprir aquilo. Mas tem um Ló lá. Ah, mas é porque eu gosto, é porque é isso, é porque é aquilo. Abraão não teve misericórdia de um parente nesse sentido. Aí ele deixou, pastor, o que o senhor está dizendo para me abandonar? Eu estou me referindo de você não deixar que nada atrapalhe você de ouvir Deus, porque a única base para nós crescermos é ouvindo Deus todos os dias. Amém. E há quanto tempo Abraão estava sem ouvir Deus? Quanto tempo Deus não falava com ele? O amor de Abraão era tão forte que lá na frente ele vê Ló em apuro, ele vai com os 318, ele vai lá e livra Ló, pelo amor que ele tinha. Só que ele não queria era viver em contenda mais com seu sobrinho. Então se apartou. Nesse sentido que eu estou falando de não ter misericórdia, porque se está atrapalhando o teu processo, se você ficar olhando, tendo misericórdia do pecado, então ele vai te aprisionar. O Ló vai te aprisionar, vai lhe impedir de você ouvir Deus e de ver a grandeza de Deus na tua vida. Quem entendeu? Direitinho, igreja. Deus só está esperando uma atitude sua. Quando Abraão toma a atitude de não mais viver junto com Ló, não era por inveja, não era porque ele também tinha o mesmo resultado, não era isso que estava dentro de Abraão. Abraão só não queria viver mais em contenda com seu sobrinho e com os servos de seu sobrinho. Então meu sobrinho, siga a sua vida, eu vou seguir a minha. Quando ele toma essa atitude, Deus vem o que ele fala: eu estou te mostrando, Abraão, eu estou aqui mostrando e prometendo que eu vou fazer na tua vida. Amém. E é tudo que Deus quer fazer em você agora. Amém? Tudo que Deus quer fazer na tua vida. Mas Ele está esperando de você o quê? O que Ele está esperando de você? Leia. Ele quer que você se aparte. Não é Deus que vai te apartar dele, não. É você que tem que tomar atitude de se apartar de Ló. Eu vou ser fiel. Eu vim à igreja, mas não abandonei a mentira. O Ló está grudado. Eu saí de lá. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não adultero mais. Mas eu estou carregando o Ló da mentira comigo. Não abandona a mentira. Não abandona os maus olhos. O Ló foi impregnado e Deus está falando para você: abandone esse Ló. Jogue fora esse Ló. Se aparte desse Ló. Viva na dependência de Deus como Abraão. Amém? Meu sobrinho, vá, porque eu vou seguir por outro caminho que você. Amém? Você vai seguir pela esquerda, eu vou seguir para a direita. Só para não ter mais o contato, no sentido da gente viver em contenda.
Quando ele precisou de ajuda, Abraão foi lá e ajudou, mas não quis mais contato. Porque a pessoa que quer levar você para o mau caminho, isso é um Ló da vida, igreja. Ah, pastor, e aí o que eu faço? Ajude. Só não conviva. Convivência envolve intimidade e relacionamento. E é isso que Deus quer com as pessoas que estão livres desses tipos de situações. Um Ló da vida, espiritualmente falando, é tudo aquilo que está tentando ou que lhe impede de ver e ouvir Deus. Amém? Se você se aparta disso, Deus vê que você está vivendo na dependência dele. Você espera dele o resultado financeiro, você espera dele o resultado familiar, você espera dele o resultado sentimental, conjugal, espiritual, tudo porque você depende dele. Amém? Mas Deus vê que você não está colado, impregnado ou ligado junto com coisas que está lhe interferindo ou lhe impedindo de ver a grandeza e ouvir a respeito de Deus. Quem entendeu? Bem forte para ele.